Meu nome é Paloma e eu sou uma heterossexual relutante. Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Vamos falar desse tema, né? A Paloma em questão é uma humorista, então vamos interpretar que ela está apenas atuando e não é a opinião dela ou é parte da opinião junto com o roteiro, não importa, tá? Mas ela está atuando, ok? Então pode não significar nada, nada, nada do que ela pensa, ok? Dito isso, se você tem interesse em patrocinar o canal, entre em contato aí pelo WhatsApp que está passando na tela. Vamos ver então a continuação desse vídeo aqui juntos, para tentar entender aí este amor, este ócio aí, enfim, né, a relação do feminino com o masculino, né, no caso, e também falar um pouquinho do reflexo das liberdades atrelado a um comportamento que eu percebo aqui, que vez ou outra nos comentários vocês citam, né, que não existe o perfil feminino que única e exclusivamente tem interesse no masculino, né? Que elas são mais, vamos dizer, fluidas. Tem um pouquinho de verdade, mas já vamos falar sobre isso também. Mas vamos ver primeiro, porque o vídeo dela não é tanto nessa seara, não é tanto nessa ideia, tá bom? Vamos lá. A questão é que eu amo homens, mas ao mesmo tempo eu odeio eles. Odeio. A Rotô do meu lado falou alguma asneira, ai que nojo. Ai que nojo. Agora no carro, colocou a mão no outro banco, olhou pra trás pra fazer manobra e fez manobra com uma mão aqui, ó. Eu amo. Ai, eu amo. Homem é nojento, é folgado, é insensível. Mas quando ele fala assim, pode deixar que eu faço, eu amo. Ai, como eu amo. Homem só pensa, sabe no quê? Naquilo. Uhum. Mas quando ele fala, fica pronta às 8 que eu tô passando de pegar. Olha aqui, eu arrepio na hora, eu amo. Sabe, eu sinto que seria tão mais fácil eu ser lésbica. Mas aí eu vejo um homem de terno e gravata. Eu amo. Eu fui programada pra gostar de homens nessa vida mesmo. Não vou conseguir estar mudando. Quando eu entro no carro, ele tá cheiroso e fala, nossa, como você tá linda. Ele manda, minhas ex eram loucas. Manda foto de agora. Cola aqui em casa. Mas aí sai do banho de cabelo molhado, cheirinho de febo, tanquinho, toalha branca aqui. É lindo, é lindo. Assim, eu sou uma heterossexual relutante. Tô ajudando a manter essa espécie viva desde os primórdios da humanidade. Bom, vamos lá, hein? Essa moça eu já tinha visto alguns vídeos, talvez até já trouxe. Pra quem souber o nome aí, deixa nos comentários. Esse vídeo foi repostado de outra pessoa, então. Mas enfim, tanto que dá pra ver que tá com um corte diferente, né? Mas em todo caso, ela trouxe uma interpretação que é interessante, né? O feminino ele tem um pouco dessa mesmo. Vai ter momentos que ela vai olhar pra você e falar: Nossa, esse cara, pelo amor de Deus, olha, meu Deus, eu não aguento. Porque a gente tem muitas diferenças. Nós somos muito mais diferentes do que gostam de pintar por aí, tá? Então, vai ter coisas que pra nós, assim, é normal que a gente faz e tal, que a gente fala, que a gente quer. E tem outras coisas que a gente faz que pra nós parece algo tão simples, tão comum. E nelas, quando elas têm um interesse, quando elas têm uma atração em você, geram algo a mais, uma coisa, caramba, nossa, olha, mesmo, de certa forma, elas têm coisas parecidas também, né? Nesse sentido, às vezes a gente olha alguns detalhes que, né, que elas cuidam, que elas fazem e tal, né, que entregam mais uma feminilidade, que elas nem percebem, que às vezes até muitas hoje acham que é uma característica ruim, né? Muitas querem ser mais masculinas possível, porque, não, porque você é empoderada, porque você não sei o quê. E no final das contas, elas perdem características igual o homem. Se o homem ele for muito frouxo, ele é muito, entendeu? Ele não vai ser o cara que vai chegar pra moça e falar, eu resolvo, que eu não sei o que, deixa comigo e tal. Não, ele vai falar, vamos resolver isto juntos. Vem aqui, me dê a mão, vamos lá. Né? Então, assim, são coisas que algumas podem até não admitir a princípio, mas que tendem a ser valorizadas, em média, essa masculinidade de certa forma, né? Então, essa coisa às vezes de dirigir o carro, né? Então, o cara mais desconstruído, ele vai falar, não, não, pode dirigir o carro e comigo, não sei o quê. Então, assim, são coisas que quer, óbvio que, né, vai ter momentos que pode ser que aconteça, que seja necessário e tal, mas em geral, essas coisas são fato, de fato coisas que elas valorizam. Agora vamos falar, né, fugindo um pouco desse assunto, porque eu imagino que vocês saibam um pouco disso, saibam que
nessa relação, a feminilidade nos atrai, a masculinidade também atrai. Óbvio que tem que ter os outros fatores. Por exemplo, uma mulher ela pode ser extremamente feminina, super fofa, meiga, gentil pra caramba, né? Só que se você achar ela feia, por exemplo, não vai fazer muita diferença. Você vai até ter mais simpatia pela moça, e talvez até fique com a moça, porque, pô, ela é muito legal. Pode acontecer tudo isso. Mas você não tem atração por ela, pra você ela é feia, pô, não vai resolver muito, né? Mesma coisa com elas. A diferença é que eu já expliquei pra vocês. A régua feminina de atração, de beleza, é muito maior. Então, às vezes, esses detalhes podem ajudar ela a aceitar ficar com você, aceitar casar com você, aceitar uma série de coisas. Mas isso não significa que ela tenha uma atração por você, tá bom? Então, pode ser temporária. Essa coisa do carro, pode ser que ajude, tá? Mas temporária. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho do reflexo social, desse aspecto, né, dessa relutância que ela citou, atrelada a preferências aí, né? Nós sabemos, né? Recentemente fizeram aí uma pesquisa, é que se eu vou, qualquer coisa eu pego e coloco aqui na tela, eu não vou falar de dados aqui, tá? Mas tem uma pesquisa, eu vou colocar na tela aí qualquer coisa, tá bom? Mas teve uma pesquisa que foi apresentando essa questão das preferências, né? Se você gosta de homem, gosta de mulher, enfim, né? E notou um aumento muito significativo, né, na população mais jovem, né? Com muita gente, era uma faixa, chegou ali até uns 20%, se eu não me engano, de pessoas que se identificavam, né, com a questão de preferir pessoas do mesmo gênero, enfim. Então, eu tenho que evitar algumas palavras, a plataforma não gosta, tá? Então, assim, tudo isso posto à mesa aqui, o que isso pode significar? Eu tenho uma interpretação, porque alguns vão ter a interpretação de que, não, veja só, agora sim, por conta de toda a propaganda e etc., né, as pessoas elas estão mudando e tal. Eu já enxergo um pouquinho diferente. Sempre houve, tá, esse comportamento ao longo da história, tá? Não tem nada demais nisso, se a gente for considerar que a o que se tinha mesmo era muito mais uma certa repressão social, diminuiu. Existe sim uma propaganda, existe muito mais um contexto nisso, eu concordo, tá? Isso pode influenciar pessoas? Pode, sim. Não tiro o mérito desse argumento, mas eu vejo muito mais esse aumento como um reflexo da liberdade, tá? Então, com maior liberdade, as pessoas elas tendem a assumir mais essas questões e etc. Para mim é isso. Se a gente for falar do feminino, tá? Que agora vem um ponto mais próximo do vídeo, eu imagino que entre elas essa fluidez ela é maior porque você tem uma maior facilidade do feminino em ir para este caminho sem que necessariamente no aspecto social ela não possa retomar, que ela não possa voltar. Então, o lado bi, vamos chamar assim, para elas, é muito mais maleável do que propriamente para o masculino, porque até mesmo se um homem ele tem, né, esse tipo de comportamento e tal, de ter relações com outro homem, ele pode ser visto por uma futura parceira de um modo não interessante. Às vezes o cara ele quer ter um relacionamento não com outro cara, mas com uma mulher, enfim, por alguma razão, né? E nisso ele sabe que isso vai ser muito prejudicado. Então o homem que tem esse comportamento, né, dos dois lados, ele tem a tendência de ficar muito mais de um lado. Primeiro, porque entre os homens é muito mais simples você propor ali relações casuais, etc, né? Então só aí você já tem uma possibilidade maior do cara, então já que eu gosto, né, tô indo por esse caminho aí. E também tem esse fator. Tem muitas mulheres que não querem ter um relacionamento com um cara desse, tá? Eu diria que até elas são muito mais propícias a não querer isso do que o contrário, do que o homem topar ter um relacionamento com uma mulher que já saiu com outras mulheres aí e tal, né? Fora que, né, como a relação íntima é um assunto muito, muito mais do lado delas, elas dominam isso, porque afinal de contas, elas que vão dar o acesso. Então, desde cedo elas estão atreladas. Então, isso acaba acontecendo
muito de descobertas e etc. entre elas mesmas, né? Então, tudo isso são coisas que levam a essa percepção que alguns caras têm aqui na comunidade. Só que tem um porém. Eu já não tenho a mesma visão literal de vocês, tá? Vou ser sincero aqui. O que eu noto é que existem sim mulheres que são mais abertas a essas possibilidades, porque tanto foram colocadas à prova ao longo da vida e etc, como eu citei aqui, porque desde cedo e tal, sempre existe esse assunto, né? Esse assunto permeia a vida delas, tanto que muitas vezes elas se sentem um objeto, elas têm essa percepção de, todo mundo só quer isso de mim, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo fazendo isso, às vezes, né, inclusive com acusações equivocadas aí, né? Sobre ações de cara que às vezes o cara tava só querendo ajudar e na cabeça dela tava fazendo outra coisa. Tem de tudo. Então, tu percebe que assim, esse assunto é um assunto que permeia muito a vida delas, né? Só que assim, quando há também um perfil que realmente olha para essa... Tem muitas mulheres que realmente olham para essa situação de estar com outra e acham isso não interessante nem um pouco, tá? Tanto em função de aspectos sociais, mas também de aspectos físicos. Elas, de fato, não gostam. Eu já tive a percepção de que é bem comum sim, tá? Esse comportamento não é tão. Ai, não, todas. Desculpa, eu não enxergo desse jeito, tá? Essa é a minha interpretação. Você pode ter a sua interpretação. Faz sentido. Tanto que eu coloquei aqui todos os argumentos, eu imagino, que né, falam claramente dessa possibilidade. Só que, primeiro, principalmente para relações, tá? Isso vale. A maior parte das mulheres que realmente né, vão para os dois lados elas não costumam ter relações sérias com outras mulheres, porque existem fatores que a gente sabe que o homem entrega muito mais, né? Lembrando, assim, tem mulheres que às vezes são até mais miqueinha, até, eu já vi isso, né? Principalmente aquelas que têm um comportamento mais masculino, né? Elas tendem a ser muito mais miqueinha quando elas estão diante de uma moça que é relutante nesse sentido, né? Que ela não sabe para que lado vai e tal. Então ela fica, ai meu Deus, não, eu não posso deixar a minha mulher, né, ir para um cara. Então ela entrega demais, compra coisa, né, se endivida, por aí vai, né? Então, existe esse comportamento, tá? Do lado dela, sim. Mas, em geral, é muito mais complicado você extrair do feminino todo esse lado provedor. Então, como consequência, elas querem mais um homem. É mais simples, é mais fácil de lidar. Tá? Então, existe isso no lado bi da coisa. Mas quando não é, tá? Quando de fato ela não entregou-se a essa possibilidade, né? Enfim, acha estranho, não quer saber e tal, é porque de fato ela é uma mulher que só tem interesse no masculino, igual você. Se você também tem essa percepção de que, nossa, não consigo me imaginar com outro cara, pronto, é isso. Então acontece isso com elas também, tá? Eu acho que esse argumento de que todas vão. Aí já eu entendo, tem alguma verdade, eu não sou o dono da verdade também, mas na minha interpretação ele é equivocado, tá? Porque eu já reparei nos dois tipos de comportamento e eu posso até concordar que a possibilidade de experiências, tá, é maior do lado delas. E muitas vezes essas experiências só confirmam o que elas já sabiam que elas não gostam, tá? Então tem isso, tem essa característica, sim, isso eu concordo. Pode ser que seja também aquela coisa de um período, só que assim, esse período de experiências, de aventuras, etc., ele muitas vezes é induzido também, tá? Não é sempre que é uma coisa assim, eu quero muito. Às vezes é uma questão de estar num ambiente, não consegue dizer não, é muito nova e tal, e vai. Porque elas recebem ofertas o tempo todo. Tá bom? Então, tem muito disso, muito desse, todas essas situações aí, tá? Mas enfim, não é querendo defender, não, é apenas a minha opinião. Eu analiso assim. Eu olho, interpreto o comportamento humano e trago para vocês a minha opinião, tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tem interesse em patrocinar o canal? Entre em contato aí no WhatsApp. Tá na tela, tá bom? Tamo junto, até a próxima.